somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Deus abençoe. Eu creio que por mais tempo que faz, né, que a gente sempre precisa estar reunido, parece que deu a entender que já faz 2 anos que a gente não vem aqui. Mas é 2 meses mesmo, né? E a gente tem o prazer de estar aqui com vocês, ainda que temos que atender várias pessoas em várias partes do Brasil e não conseguimos atender todos os que desejam também. Somos um só, então é difícil, né? Então, rogai ao Senhor da Seara. Agora é a hora, rogai ao Senhor da Seara. Agora, para esta Seara final, esta parte final. Tem hora que as pessoas querem rogar ao Senhor da Seara que envie algum ceifeiro, mas para colher gente verde não vai adiantar, tem que estar maduro, né? Se vai colher, tem que estar maduro. Então é muito bom estar com vocês mais esta vez, e hoje, como uma reunião de ceia também, vocês têm a liberdade de expressar a sua fé, também cumprindo a Escritura, depois de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, agora também ceando, certo? Isto é bom deixar claro, irmãos, que a ceia, ela aqui na terra só termina no arrebatamento, quando formos arrebatados. Enquanto estivermos aqui, nós estamos ceando, nós estamos ofertando, estamos dizimando, estamos preparando para o arrebatamento. Aí quando for arrebatado, pronto, né? Aí termina com todas as coisas aqui da terra. E aí o irmão Brana diz que a última ceia é na glória. Então quer dizer que se pararmos aqui antes do tempo, nós vamos ficar devendo um bom tempo nesse período que vivemos aqui na terra. Então eu creio que é bom obedecer, como o profeta tem ensinado. Vai só parar aqui quando der o arrebatamento. E aí ele diz, e tomaremos aquela grande ceia lá do outro lado. Mas tem que estar preparado aqui. Eu creio que se nós não estamos preparados para tomar a ceia aqui, não vamos tomar lá. A questão de ficar 1 mês, 2 meses sem tomar ceia, até 1 ano, não importa. Isso não importa. Se pudesse tomar todo dia, tomaria todo dia. Se pode tomar uma vez por ano, toma uma vez por ano. Se tem as pessoas que não têm como tomar, certo? Não tem pregador no local, demora a vir, então pode passar 1 ano, não tem problema. Eu creio que, principalmente a hora que nós vivemos, o que manda é a revelação. Se a pessoa não tem revelação da palavra, ela pode tomar ceia todo dia. Ela não tem revelação, não vai adiantar nada. E se ela tiver revelação da palavra, ela pode até passar 2 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos sem tomar ceia. E ela está ceando com a palavra. Entende? É porque nós viemos aí das denominações e se aplica muito valor a uma coisa e não à palavra. A uma coisa, a um movimento, como se aplicou ao movimento pentecostal, aplica tudo a este movimento, aí depois vem Deus com o ministério do Filho do Homem, do Elias, do 7º anjo, e as pessoas não dão bola para aquilo, não importam com aquela revelação, porque elas acham que o pentecostalismo é o principal. E Deus já fez mais coisa depois disso, mas elas não podem perceber o que Deus está fazendo, porque elas honram certa coisa e, ao invés de honrar a palavra que está cumprindo no dia que você vive. Então, eu quero dar prioridade sempre a isso. As pregações que nós fazemos é
dando prioridade àquilo que Deus está fazendo hoje. O que Deus faz hoje. Porque eu posso até falar do que Deus fez no tempo do irmão Brana, mas isso já faz mais 40 anos, você que sabe. Quiser ficar só naquilo, o que Deus fez lá, e teria ele promessa para hoje? Bom, eu já começo a entrar na mensagem, certo? Vamos ficar de pé, vamos ler São João, capítulo 5, verso 39. São João 5, 39. Vamos falar sobre foi um testemunho. Muitas vezes a pessoa pensa, eu falar de um testemunho, eu vim aqui contar uma bênção. Uma bênção, eu fui curado, eu recebi isso, aquilo. Agora eu vou falar, foi um testemunho. Cada mensagem que foi transmitida na Terra foi um testemunho. Então nós temos que ver se tem algum testemunho para hoje, para nós honrarmos hoje também. São João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Grande Criador, o que nós como mortais podemos fazer é te dar graças. Graças te damos pela vida, pela saúde, pela revelação, pelo profeta que o Senhor mandou para nós. Te damos graças pela mensagem que o Senhor nos deu também neste último dia, porque todos nós já críamos no seu profeta, mas não tínhamos o que nós temos hoje. Então estamos agradecidos por ter o que temos hoje, vindo também do seu profeta. Tudo vem daquilo que o Senhor já fez por nós também nestes últimos dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos dar toda a atenção, eu creio que vocês já conhecem muito bem sobre a atenção, a ordem da igreja, que não precisa ficar pregando muito sobre estas coisas. Mas vamos pensar então sobre isto, foi um testemunho. Você quer ver alguma coisa que o irmão Brana já relatou, que foi um testemunho? Quer dizer, se foi um testemunho, aquilo já foi cumprido. Já cumpriu, então você testifica daquilo. Então foi um testemunho, foi uma bênção, aquilo que Deus fez. E o que Deus fez aí atrás, tudo foi uma bênção. A nossa salvação foi uma bênção. O que Deus fez por mim em 73 foi uma bênção. Mas o que Ele fez também em 68 foi uma bênção, quando eu aceitei a mensagem, mesmo denominacional. E só tem sido um testemunho para eu contar. Foi um testemunho. Foi uma bênção que Deus tem feito por nossas vidas. Agora, o que Ele fez nos dando a mensagem do profeta foi uma bênção. O que Ele fez para nós no Calvário foi uma bênção. Aquilo foi um testemunho. Você tem que contar aquilo e saber que aquilo já aconteceu na sua vida. Se foi um testemunho e você não testemunha daquilo, não testifica daquilo, então a falha está em você. Porque aquilo já foi, já aconteceu. Então eu vou falar de coisas que já aconteceu. Isso foi um testemunho. Agora eu quero que se você reconhece que é um testemunho hoje. A palavra que é um testemunho hoje, uma afirmação do que Deus prometeu e está fazendo. Eu vou falar do que Deus prometeu e já fez. Até que você chegue a ver o que Deus prometeu e Ele está fazendo agora. E quando Ele está fazendo, é que você tem que captar aquilo. O irmão Brana pregou dentro do tabernáculo Brana e falou para eles, está acontecendo algo aqui dentro que vocês não estão captando. Dentro do tabernáculo Brana. Ele pregando e falando, está acontecendo. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafos 7 ao 10. Você vai ter isto. Então, está acontecendo, mas vocês não estão captando. Igual o irmão Brana não estava falando, os assembleanos não estão captando, os metodistas não estão captando, os batistas não estão captando. Não. Ele estava dentro do tabernáculo Brana, pregando a revelação dos 7 selos e dizendo, está acontecendo algo no vosso meio e vocês não estão captando. E ele ainda diz assim, seguro que não estão captando.
Quer dizer, a coisa estava ali, era o testemunho presente do que Deus estava fazendo. E o próprio tabernáculo Brana não estava captando. Nisso eu quero que vocês prestem atenção, irmãos. Tem coisa que a gente olha lá para trás e olha para o tabernáculo Brana e você pode dizer assim, se eu pudesse ter vivido naqueles dias do William Branham, seria maravilhoso. Mas você está captando algo hoje que eles não captaram lá. Então eu não estou preferindo viver naqueles dias. Irmão Branham chegou ao ponto de dizer, você não deve desejar viver nos dias primitivos, porque você está vivendo nos dias melhor ainda, que eram os dias dele. Nos dias primitivos, a igreja estava começando. Nos dias de William Branham, a igreja estava finalizando. Era muito melhor você viver aqui. Então, hoje pensamos, eu mesmo já pensei muito, se eu tivesse vivido no tempo do irmão Branham, seria muito bom. Era até difícil chegar perto daquele homem, ele sabia tudo da vida da gente. Entende? Você vai chegando assim, e se você tem alguma coisa escondida, pode dar um jeito. O irmão Branham chegava a resolver problema, ele resolveu problema idêntico. Sobre o controle de natalidade, o irmão perguntou para ele, ele disse, faça assim. O outro veio e fez a mesma pergunta, ele disse, você não pode fazer assim. Billy Paul, depois que tudo aquilo passou, Billy Paul disse, papai, por quê? Para um o senhor falou que podia fazer, o outro, a mesma coisa, o senhor disse que não era para fazer. Diz, porque aquele estava mentindo para mim. Você vê, aquele que eu disse, você vai e faça como você está dizendo, ele estava mentindo para mim. Mas o outro queria saber. Quando você quer saber algo, é bom Deus estar, através de um homem, te instruindo. Era difícil crer Deus em William Branham, por quê? Era um ser humano. Deus era um ser humano. E quando Deus é um ser humano, é difícil a gente crer nele. O povo foi difícil crer em Jesus porque ele era um homem. E eles disseram, nós não cremos em ti porque tu sendo homem te faz a ti mesmo Deus. Então eles olhavam nele e diziam, não podemos crer nele. Ele é um homem, ele chora. Ele tem problema, ele tem dor de cabeça. Ele é um homem de dores. Então, não podemos crer. Nós cremos no que tu fazes, nós cremos nos milagres. Mas tu estás dizendo que és Deus. Você e o Pai uma coisa só? Isso não dá para nós crer, não. Não dá para aceitar. E isso foi o que separou naquele dia o povo. Porque não dava para eles ver o humano e Deus sendo um. Porque Deus era um ser humano naquele dia. Para depois o mesmo Deus ser derramado na igreja, para que toda a igreja fosse o corpo humano de Deus. Agora você pensa bem, se todo o corpo, toda a igreja é um corpo humano de Deus, deveria todos nós termos uma só cabeça. O problema de pensarmos tudo diferente é porque cada um de nós tem uma cabeça. Aí cada um pensa diferente. Mas se toda a igreja é o corpo de Cristo, aí o corpo, cheio de muitos membros, tem uma cabeça só. Então não tem de pensar diferente. Então se você vem aqui e pensa diferente do que eu prego, você não está ligado ao cabeça. Não está ligado. Você tem que admitir que a pregação é verdade, constatando pela Bíblia, pela mensagem, você diz, é verdade, acabou. Você não tem que infiltrar seu pensamento, pensar mais alguma coisa, querer adicionar seu pensamento, que esse é o problema de atrapalhar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma cabeça só. Por isso que a igreja tem um pastor e por isso que a mulher tem um marido. A mulher que escuta 2, 3 homens, ela não é uma boa mulher. Ela tem que ouvir o marido dela. O marido dela é o cabeça dela. E se ela escuta outros, muitas vezes eu tenho dito isso, ela escuta o patrão porque ela trabalha fora, lá ela escuta muito bem, faz tudo que o patrão quer, em casa não faz nada que o marido quer. E lá fora, quer dizer, o patrão é a cabeça dela, mas o marido não é a cabeça dela.
E perante Deus, quem devia ser o cabeça era o marido. Mas ela já acostumou ouvir os de fora e não o de dentro. Muitas vezes a igreja escuta os de fora, mas não escuta o de dentro. A igreja escuta os de fora. Olha o que diz a Batista, Metodista, o que diz o irmão da primeira e segunda etapa, mas o que diz a revelação dos selos, ele não escuta. E se você for pela mensagem do irmão Brana, Cristo é os selos. Então, a mente de Cristo está ali. Você anda dentro do selo sabendo o que é que Cristo pensa. Olhando dentro dos selos, está escrito, ao nascer do sol, 201, 202. Cristo é os selos. Então, se Cristo é os selos, o pensamento dele é aquilo ali. O pensamento da igreja deve ser nos selos. Porque aqueles eram os mistérios que estavam escondidos, selado, e agora foi desvendado. Foi revelado para a igreja. O que era um mistério, hoje não é mais mistério. E se nós ficarmos esperando que aquilo seja mistério, admitir que aquilo seja mistério, eu sempre digo, é porque nós não casamos. Porque o problema é do crente não casar com Cristo, e o ministério do Filho do Homem já fez o casamento. 236, provando sua palavra. Eu vou falando dos parágrafos, se você quiser ler em casa, depois para constatar. Ele diz que nós fomos casados pelo ministério do Filho do Homem. E o Filho do Homem estava em William Branham, fazendo o casamento. Agora, se nós já fomos casados, nós escutamos a Cristo. Nós não escutamos mais ninguém. Nós escutamos a Cristo. Muitas vezes há uma luta para nós escutarmos os pensamentos das igrejas. Nós não escutamos mais, porque nós casamos. Se você não casa, você não tem a que escutar. Você não tem nem o nome de quem você deveria estar casado. Porque quando a mulher casa, ela recebe o nome do marido. Se ela começar a brigar com ele, já de solteiro, fala assim, querido, tem uma coisa, eu vou casar com você. Só que eu não quero esse negócio de Silva na minha vida, não. Vocês estão me entendendo? Eu não vou tirar o Rocha aqui por Silva. Talvez o sobrenome do velho pai dela é Rocha. Eu não vou querer por Silva. Entende? Tem uma coisa, eu vou casar com você, mas eu quero preservar o nome antigo. Não, no casamento você recebe um novo nome. No casamento você recebe um novo nome. Irmão Brana diz assim, era Meda Broi, e diz agora é Meda Broi Brana. Ela tem que receber o nome do marido. Aquilo ali finaliza tudo, porque ela é casada. Agora, a igreja tem que entender isto. Na hora do casamento, ela tem recebido o nome do casamento. Eu não quero falar muito sobre isso, quero deixar isso quieto. Mas é a mensagem da hora. É o nome do casamento. Já pregamos isso para vocês. Mas se não recebe o nome daquele casamento, no tempo que nós casamos, Deus tinha um novo nome. No tempo que namoramos a mensagem, ele não tinha novo nome. No tempo que nós namoramos através da mensagem pentecostal, não tinha novo nome. O novo nome veio exatamente na última era, quando Deus desceu do céu em carne humana outra vez. Está escrito nas mensagens e vocês é que devem examinar. Está escrito, Deus desceu do céu. Está escrito em Apocalipse 10:1, 1 Tessalonicenses 4:16, e que o mesmo Senhor descerá do céu. Agora, isso aconteceu no tempo de William Branham, quando o Senhor desceu do céu sobre o monte pôr do sol. E quando ele desceu do céu, ele se materializou num homem aqui na terra. Amém? Vou repetir isso daí, porque eu acho que é bom ficar na gravação para as pessoas que sempre ouvem estas coisas. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, o irmão Brana diz que nesse último dia, um gentil levaria o nome de Deus. Para mim é tudo. Qual gentil que levou o nome de Deus? Brana. Um gentil. Foi que levaria o seu nome. Quer dizer, está escrito na mensagem. O povo da mensagem não consegue ver isso daí. O irmão Brana falou sobre isso quase em todas as mensagens de revelação que ele vem pregando depois dos selos. Foi muita coisa que ele falou sobre isso do HAM. Mas as pessoas deixam isso de lado.
E está deixando o quê? Não o nome do Brana, eles estão deixando o novo nome de Deus, o novo nome de Cristo, nesse tempo final. E não se pode deixar de lado. Esse nome, e vamos fazer claro mais uma vez, não é para a sua salvação, porque você já foi salvo. Não é para a sua cura, porque você já foi curado. O irmão Brando diz que você já recebeu tudo e que Jesus não pode fazer mais nada por você, porque já está feito. O que Deus fez já está feito. Você agora só é uma testemunha daquilo. Entende? Isso daqui é um testemunho. Foi um testemunho. Aquilo ali foi uma bênção. A minha salvação, eu não estou correndo atrás dela, eu já fui salvo. Eu não estou correndo nem atrás da minha cura, eu já fui curado. Está escrito, pelas pisaduras dele eu já fui sarado, antes que ele viesse no mundo, antes que ele nascesse, antes que ele morresse. Isaías, 700 anos antes, disse que nós já fomos salvos, sarados pelas pisaduras do Messias. Eu só tenho que crer nisso. Então, hoje o que eu faço? Eu estou dando um testemunho. Então, eu estou dizendo para você, aquilo foi um testemunho. Cristo já fez. O que Isaías falou, Cristo cumpriu, está pronto. O que Cristo falou, Pedro cumpriu, Paulo cumpriu, Tiago cumpriu. O que Cristo falou, Brana cumpriu. O que Malaquias falou no capítulo 4, versos 5 e 6, foi cumprido no ministério de William Branham. Aquilo foi um testemunho. Então eu estou contando para você o que Deus já fez. É um testemunho, foi um testemunho. Foi uma bênção para mim, foi uma bênção para você, aquilo que Deus já fez. Amém. Então vamos aqui um pouquinho. Presta atenção na mensagem do profeta para nós podermos aprender alguma coisa aqui. O parágrafo 46, eu vou ler da metade do parágrafo, da mensagem rápido, tradução de Goiânia. Agora, não será nada fora da palavra, porque não se pode acrescentar nem tirar nada da palavra. Tem que sempre permanecer a palavra. Porém, a revelação é para revelar a verdade do que é, para que enquadre com o resto da Bíblia. E então Deus o vindica como a verdade. Vê você? Deus não necessita de intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Quer dizer, Deus fala e ele mesmo vem e cumpre. Ele falou, uma virgem conceberá, ele veio e fez a virgem conceber. Ele tinha dito, uma virgem conceberá. Então, ele veio. E ele mesmo nasceu da virgem. Ele tinha que ser filho para poder morrer, para poder sangrar, para poder pagar o preço do nosso pecado. Hoje, você não é um ignorante mais, ele já pagou o preço. Se você não quer receber aquilo, já está pago. Está pago, você está desprezando uma coisa que você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Você não tem que fazer uma obra sequer. Você não tem que orar, você não tem que pular, não tem que gritar, você só tem que crer. Eu fui salvo. Estou dando um testemunho. Foi um testemunho. O que ele fez ali no Calvário foi um testemunho de que ele me salvou antes da fundação do mundo. Mas ele veio aqui e mostrou um testamento, um testemunho. Eu sou aquele seu Salvador. Ele cumpriu aquilo. Quando cumpriu o dia de Pentecoste, aquilo foi um testemunho de Deus. Ele estava dizendo, eu sou o único que posso te selar. Eu sou o único que posso derramar a minha vida em você. Eu sou o único. Isso foi o que aconteceu. Ele derramou sua vida, seu espírito, na sua igreja no dia de Pentecostes. Se você caminha nas 7 eras da igreja, o livro estava selado, mas ele prometeu que nos dias da voz do 7º anjo, esse livro fechado seria aberto. Então, foi um testemunho. Apocalipse 10 abriu esse livro. Não está fechado mais. Apocalipse 10, o anjo forte, abriu o livro, revelou para o 7º anjo. E eu estou aqui só para te dizer, aconteceu. Aquilo foi um testemunho. O que William Branham pregou dentro dos 7 selos é o que Cristo falou dentro do Apocalipse. Aquilo já está cumprido. Amém? Deus não necessita de intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Ele mesmo interpreta a sua palavra quando traz a cumprimento as coisas que disse
que sucederiam. Você vai pensando, o que ele disse que sucederia? Nos dias da voz do sétimo anjo, ele ia revelar o mistério. Revelou. Então, ele cumpriu. Ele não precisa que eu chegue aqui e vou interpretar para você. Não, ele cumpriu. Ele mandou o William Branham pregou a revelação dos 7 selos. Isso quer dizer, foi um testemunho. Está cumprido o que Deus diz em Apocalipse 10:7, que nos dias da voz do sétimo anjo seria revelado o segredo de Deus. Isso não necessita interpretação, porque foi vindicado. 47, o rapto. Agora, ele prometeu nas Escrituras certas coisas para estes últimos dias. Irmão, talvez é fácil a gente saber que Deus prometeu certas coisas para o povo lá atrás. Mas nós temos que saber que ele prometeu certas coisas para nós. O profeta está dizendo aqui, ó, ele prometeu certas coisas para estes últimos dias. E ali estão. Por essa razão, Jesus foi o Filho de Deus. Deus havia prometido que o enviaria. Quando ele estava em seu ministério terreno e as pessoas não podiam crer nele, ele disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. O povo sempre lê a Bíblia e diz: olha, eu creio na Bíblia. Então, essa Bíblia que você diz que crê, que diz que o sétimo anjo viria e revelaria o mistério de Deus, e já aconteceu. Esta Bíblia testifica de William Branham. Esta Bíblia testifica do ministério de Elias. Esta Bíblia testifica do ministério do sétimo anjo. Esta Bíblia testifica de um homem. Deus viria em carne humana entre o povo dos Estados Unidos outra vez. E veio. Isso foi um testemunho. Estou te dizendo que aconteceu. Deus cumpriu. Aquilo estava diante dos olhos das pessoas. E o irmão Branham chegava ao ponto de dizer: você pode ver Deus de pé diante de você? Leia a mensagem, o Desvelar de Deus. Quem é que via Deus de pé? Porque a gente conhece Deus Espírito, mas Deus de pé a gente não conhece. Mas ele dizia: você pode ver Deus de pé. E dizia assim: filhinhos, Deus está à vista. Agora as pessoas dizem: mas como que Deus está à vista? Eu saía procurando. Será onde ele está aqui? Eu queria ver em quem estava falando. Deus está à vista, filhinhos. Deus está de pé diante de vocês. Mas não é fácil crermos, porque era um homem outra vez. Foi um homem no amanhecer, foi um homem no entardecer. E nesse dia que nós vivemos, Deus está no seu corpo místico. Agora não é um homem mais, agora é um corpo. É um corpo. E esse corpo tem que estar pensando como cabeça. Cristo, eu quero te ensinar isso aqui. Cristo é o cabeça. Isso é um testemunho. Cristo é o cabeça, mas embrana. Você pensa que Cristo é o cabeça da igreja? Que jeito? Se Jesus é o cabeça da igreja, que São Paulo diz Cristo o cabeça da igreja, mas tinha que ser esse cabeça, aqui na terra era um gentil. Cristo era o cabeça, mas não um homem aqui na terra. Ele é o cabeça. Quando é o cabeça, irmãos, quer dizer, todo mundo tem que ouvir aquele homem ali, porque Cristo está naquele homem. O que aquele homem falar é Cristo falando. Cristo está em carne. Aquilo ali é o cabeça na terra. Deus é o cabeça da igreja na terra. Se você aprende com a Bíblia, a própria Bíblia diz que Deus tomaria um povo dentre os gentios, para o seu nome. Deus tomando um povo dentre os gentios para o seu nome. Irmão, se o povo pudesse perceber Deus tomando um povo dentre os gentios para o seu nome, o nome de Deus teria que ser um nome gentil. É por isso que o irmão Branham não podia falar assim: ó, é o meu nome. O irmão Branham só pregou Jeová Jireh, parágrafo 100, terceira parte, e diz: um gentil levará
o seu nome. Se um gentil levou o nome de Deus, eu tenho que escutar aquele gentil. Eu tenho que escutar. Agora, você vai entender. Lá atrás, William Branham pregou que Jesus não era nem judeu e nem gentil. Agora, nesse dia final, William Branham vem e diz: um gentil levará o seu nome. Então você teria que entender que no tempo do casamento da igreja com a palavra, que sempre pensa no casamento, você pensa mulher e um homem. Irmãos, mas a igreja não é assim. Igreja é um povo. É um povo que casa com uma mensagem, um ministério. Naquele dia, o casamento é isso, um ministério. E que esse ministério tem um cabeça. Não é meia dúzia de homens, nem uma dúzia, e nem um plenário de pastores, é um cabeça. Todo o povo da mensagem deveria escutar o que o cabeça falou. Entendeu ou não entendeu, diria amém. Tem hora que dentro de casa, se os filhos, a esposa, mesmo se não entende o marido e o pai. Ah, mas o pai falou, filho, ó, é melhor que nós fazer ficar quieto. Escuta. Faz o que ele falou. Mas eu não estou entendendo. Você não está entendendo, então cala a boca. O pai falou. A mãe é a igreja. Ela deve ensinar os filhos a dizer, o pai falou. O papai não disse isso. Então, calemos. Vamos escutar. Mas eu não entendo. Não importa se você não entende. Simplesmente repita as mesmas coisas. Faça daquilo um testemunho para você. Aquilo é real. Aquilo é uma bênção. Mas tem que ouvir. O lar que não há isso daí, irmãos, o lar não vai bem. Vocês não me dizem que o lar vai bem quando dentro de casa a mulher não escuta o marido. Você não me diga que a igreja vai bem quando a igreja não escuta Cristo, no qual o nome de Deus estava nesse gentil. E a igreja não escuta Cristo, Cristo num homem. Se ela não escuta, ela não se submete àquilo que a mente de Deus trouxe naquele dia. E ela precisa estar debaixo daquilo, daquela revelação. O que o irmão Branham pregou, irmãos? Paulo não pregou, Pedro não pregou, ninguém pregou. Alguém, você diz, então eu não posso crer. Agora que está. Por quê? Porque eu só creio no que Pedro pregou, no que Paulo pregou. Isso daí é fundamento. Isso daí é primeira e segunda etapa. Terceira etapa, Paulo nunca pregou sobre os selos. Ele nunca falou, isso é isso, dos selos, porque ele não sabia. Irineu nunca pregou isso nas eras. Isto é isso, o selo é isso. Ele não podia. Columba não podia pregar. Lutero, Wesley, pentecostais não puderam pregar. Mas nos últimos dias, Deus teria um homem para pregar o que o Apocalipse estava fechado. E os selos que está no Apocalipse estava selando toda a Bíblia. E 7 trovões misteriosos selavam os 7 selos. Diz o irmão Branham. 7 trovões misteriosos selando os 7 selos. E os 7 selos selando a Bíblia. E se você quiser saber agora da Bíblia, você tem que ver os selos abertos. E você tem que ver quem foi que Deus usou para revelar os 7 selos. A hora que você vê, Deus usou um homem para revelar os 7 selos abriu a Bíblia para mim. A Bíblia se tornou um novo livro, diz William Branham. A Bíblia se tornou um novo livro quando os selos foram revelados. Então, se foi revelado, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia para William Branham e ela se tornou uma nova Bíblia para nós. Por isso você vai ver que nesse tempo da revelação dos 7 trovões, dentro dos 7 selos, é o tempo que se revela as coisas que ninguém sabia dentro da Bíblia, porque a Bíblia estava selada. Paulo não sabia. Para te dizer a verdade, Jesus não sabia. Você quer versículo? Mateus 24, 36.
Jesus diz, mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Estou te dizendo uma coisa, Jesus não sabia, porque naquele dia, Jesus não precisava saber aquilo. Seria no último dia, quando Jesus estivesse encarnado num outro homem. Você diz, mas você está falando de encarnação? Sim, não é reencarnação. É encarnação mesmo. Jesus morreu e ressuscitou. Se ele morreu e ressuscitou, ele pode vir em outro. Porque ele morreu e ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, não podia vir em outro. Mas ele ressuscitou. Você vai ver que o Moisés ressuscitou. Irmão Brana mostra isso. Porque ele tem que vir, e no Monte da Transfiguração, Moisés apareceu juntamente com Elias, vivo mesmo, junto com Elias. Pedro, Tiago e João viram eles vivos ali no Monte da Transfiguração, que é uma coisa que ainda vai se tornar realidade quando nós sairmos da terra no arrebatamento e aparecer Moisés e Elias para os judeus. Aquele dia estava trazendo uma mensagem que vai acontecer com os judeus. Aí, a hora que eles desceram do monte, eles perguntaram, por que diz os escribas que é mistério, que Elias venha primeiro? Agora, irmãos, estava acontecendo algo em cima do monte, Elias, Moisés e Cristo. Isto acontecerá entre os judeus, Elias, Moisés e Cristo. E agora, eles, descendo do monte, eles perguntam, por que diz as Escrituras que é mistério, que Elias venha primeiro? Aí Jesus diz, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto é, irmão Brana, Elias virá primeiro. No verso 12 do capítulo 17 de São Mateus, ele diz, eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Esse era João Batista. É somente as pessoas colocar as coisas no lugar certo. Um virá e outro já veio. É simples. Mas eles querem colocar tudo como já veio. E Jesus diz, virá. Então você não pode mudar quando Jesus diz, já veio, isso é João. Virá era João Batista. Virá era William Brana. Já veio era João Batista. E virá era William Brana. Então a coisa já aconteceu. Hoje nós estamos dando um testemunho. Isto aconteceu. Eu estou dando um testemunho. Isto aconteceu nos dias de William Brana, aquilo que foi prometido pelas Escrituras, tanto Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 17, 11, São Lucas 17, 26 a 30, Atos capítulo 3, verso 19 a 21, falando dos dias da restauração de todas as coisas. Olha, nos dias de William Brana cumpriu também 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu. Eu estou dando um testemunho para você. Estou dando um testemunho. Foi um testemunho isso daí. Aquilo cumpriu. Nos dias de William Brana, o Senhor desceu do céu, conforme Apocalipse 10:1, que era o anjo forte descendo do céu, e o irmão Brana, na mensagem, o intervalo, diz que aquele anjo forte era Cristo. E um dia, o irmão Brana pegou a foto e virou um pouquinho para a direita e diz, é Cristo, que estava dentro daquela nuvem que vocês veem. O povo viu a nuvem, Brana viu Cristo ali. Isto é, um profeta vê além daquilo que nós conseguimos ver. Amém? Vamos contar então um testemunho, até chegar aqui no nosso dia. Deixa eu terminar aqui com o parágrafo 48. Ele diz, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. São João 10, 37. Isto quer dizer, irmãos, se a pregação, se esta mensagem, se o que estamos pregando, estamos dizendo que está na Bíblia, e você está vendo que está na Bíblia, por que não crer? Se eu não faço as obras do meu Pai, se eu não prego para vocês o que está escrito na Bíblia, então não acrediteis. Mas se o que eu estou dizendo que está na Bíblia, estou te dando parágrafos da mensagem para você examinar, por que você não crê então? Continuou dizendo, porém, se não podeis crer em mim, credes então pelas obras, porque elas testificam quem sou. Então, na era de Wesley, as obras que ele fez testificaram quem era. Nos dias da pregação de Wesley, aquilo que ele pregou testificava quem ele era. Ele era o mensageiro que
traria a santificação sem a qual ninguém veria o Senhor. Nos dias de Lutero, a reforma testificou quem era ele. O justo viverá pela fé. E quando Lutero saiu com este evangelho, você sabe que ainda o povo veio com charuto. O povo não foi liberto. O povo simplesmente creu. O início da pregação é Deus te justificando. E a mensagem de Lutero era: o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O justo vivendo pela fé. Então, vivendo pela fé, ele não tinha sido nem libertado do cachimbo ainda. E estava vivendo pela fé, crendo em Lutero. Depois veio Wesley e trouxe uma mensagem de santificação que arrancou o cachimbo deles. Irmãos, vocês querem ver o quanto é difícil? Vou fazer de conta que eu sou dos dias de Wesley. Certo? E eu estou pregando uma mensagem para você, e vou fazer de conta que o Moisés, aqui o irmão Moisés, ele é dos dias de Lutero. E vamos fazer de conta que o Moisés estava com charuto. E então o Moisés diria assim: olha, eu creio em Lutero, a mensagem que Lutero trouxe, acima de todas as mensagens, acima da católica, eu creio nela. Aí, muito bem, eu venho e testifico para o irmão Moisés, digo: muito bem, aquilo que você crê é verdade. Só que tem uma coisa, agora tem a mensagem de Wesley da santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Você precisa agora de Moisés, de ser santificado, largar do cachimbo. Aí você diz: não, o Lutero que pregou para mim, ele não preocupou com isso, ele só disse que o justo viverá pela fé. Então, mas agora esta mensagem que veio após Lutero está dizendo para você deixar o cachimbo. E era o processo do trabalho de Deus. Aí depois viria uma mensagem pentecostal, e eu seria o wesleyano. Aí o pentecostal vinha falar para mim: tem uma coisa, você precisa crer em cura divina, e você precisa falar língua estranha, você precisa receber o Espírito Santo. Eu digo: não, mas o Wesley que pregou para mim, ele não mandou fazer isso, ele só mandou eu me santificar, e eu me santifiquei. Ele diz: mas agora é a hora dos dons. Aí chega o outro e diz: espera aí, agora tem uma mensagem maior ainda, e eu sou testemunho dela, é um testemunho que eu dou para você. Agora tem Malaquias 4. Oh, mas o luterano diz: não, mas eu com cachimbo e tudo nos dias de Lutero eu ia. Nos dias de Lutero, hoje não. O wesleyano diz: mas eu com a santificação, sem os dons pentecostais, eu iria. Sim, nos dias de Wesley você iria, mas nos dias dos pentecostais você não iria. Logo chegaria os pentecostais e diria: olha, eu iria para o céu até sem batizar em nome de Jesus Cristo. Sim, você iria, antes de conhecer a mensagem do Elias. Mas depois que você conheceu que Deus mandou o William Branham, o Elias, e ele trouxe para nós o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, aí você não vai mais. Agora chegou a nossa vez. Agora chegou a nossa hora. Você pode dizer: bom, eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, eu vou para o céu. Você ia no tempo da primeira e segunda etapa, mas depois que Deus abriu a terceira etapa, você não vai mais. Isso é duro dizer. Mas depois que Deus abriu a terceira etapa, mostrando para você que não é só batismo, que não é só profeta, que não é só crer num só Deus, mas agora você precisa crer que esse Deus veio em carne em William Branham e pôs o seu nome nesse homem. Agora, não pôs o nome Jesus nesse homem. O nome Jesus já foi posto no Messias lá atrás. O nome Jesus Cristo é o nome de Deus para a salvação. Mas agora Deus colocou o seu nome neste homem para poder revelar sua palavra e para manifestar o ministério do Filho do Homem de São Lucas 17, 26 a 30, que aconteceu, é um testemunho, aconteceu nos dias de William Branham. Quando ele pregou a mensagem, revelou a palavra, fez o casamento do crente com a palavra, já quando ele pregou os selos. É um testemunho. O que você precisa fazer é crer nisto. Agora, hoje, você diz: eu creio no profeta. Sou batizado em nome de Jesus Cristo. Eu creio num só Deus. Muito bem, mas o diabo também crê que Deus é um e estremece.
ele só não obedece. Então aqui está. Esta hora que nós vivemos é a hora de Apocalipse 10, de 8 a 11. Que aquele João que nos tipifica a noiva, foi ao anjo forte, tomou o livrinho aberto e disse para ele, me dá o livrinho. Olha, ele não foi assim, me empresta o livrinho. Pelo amor de Deus, me dá o livrinho. Me dá o livrinho. Ele queria o livrinho de todo jeito. Isso é um crente verdadeiro hoje, que ele tem que dizer, eu quero este livro. Que livro? Revelado. Eu quero o livrinho. Aquele livrinho que antes era um livrinho fechado, ninguém podia nem olhar para ele. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o anjo forte desceu do céu e abriu este livro. Isto quer dizer, o que estava em mistérios que a gente não sabia, agora não está em mistério, mas foi revelado. Eu sou uma testemunha disto. Amém? Isto foi revelado. Então, se está revelado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testemunhar desta verdade. Isso daqui é hoje. Isso não foi um testemunho. Isto é. William Branham revelou selos? Foi um testemunho. William Branham foi o sétimo anjo? Sim, foi um testemunho. Malaquias 4? Foi um testemunho. São Lucas 17, 26 a 30, que viria o Filho do Homem nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, foi um testemunho no tempo do irmão Branham. Mas hoje é dia de comer o livrinho. Hoje é o testemunho. Hoje não foi, hoje é o testemunho. Se você não come este livro hoje, a comer que jeito? Aí alguém começa a dar umas mordidas na beira da Bíblia. É para comer o livrinho. Esse livro aqui é você escutar a mensagem e comer. Você escutou a mensagem, aquilo vai descendo. Você vai gostando dela, você quer comer mais dela. Tem gente que come 2, 3 vezes por dia a mensagem, escutando a mensagem. E tem hora que eles escutam a mesma coisa 3, 4 vezes para entender, para saborear aquele maná, aquela mensagem, aquele alimento. Isso é comer o livrinho que foi revelado. Irmãos, isso não tem nada a ver com o homem. Na verdade, Deus trabalha no homem. Se eu dissesse assim para você, você está vendo Deus aqui hoje? Você dizia, não, procurava assim. Porque você ia achar que Deus era um careca, que nem eu, feio, velho, que nem eu, assim, hoje. Então você diria, não, eu não estou vendo Deus, será onde estava Deus? O homem disse que Deus estava lá e eu não vi, e Deus estava aqui. E você tinha que ver. E a mesma coisa, eu deveria ver Deus em você. Porque agora é a forma de Deus expressar em mim e em você. Isso daqui é um testemunho. Deixa eu terminar, senão eu não termino. A coisa é muito boa. Esse ponto aqui, ó. Então, na era de Wesley, as obras que ele fez testificaram quem era. Nos dias de Lutero, a reforma testificou quem era ele. Nos dias dos pentecostais, a restauração dos dons, falando em línguas, expulsando demônios e demais dons, foi um testemunho. É aqui que eu tomei esta mensagem. Foi um testemunho. Nisso não há erro. Você tem que dizer, oh, mas e a mensagem de Lutero? Muito boa, foi muito boa para o seu dia. E a de Wesley? Muito boa. Não, mas eu quero viver ela hoje. Não, você viver ela hoje não vai adiantar nada. Ela foi boa no seu dia. Hoje, Deus tem maná hoje. Se você pegar o maná dos dias de Lutero, está cheio de bicho. De Wesley, está cheio de bicho. Dos pentecostais, está cheio de bicho. Primeira e segunda etapa, está cheio de bicho. O maná daqueles dias. Você tem que pegar o maná que o profeta pregou em 63 a 65. Eu estou te dizendo, quando você pega esse maná, não estou te dizendo para você não ler os livros anteriores. Você vai me entender. A revelação que você precisa para arrebatamento está de quando o livro foi aberto, em 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, lá no Monte Pôr do Sol. Dali até dezembro de 65, quando o irmão Branham partiu. Esse período foi o período do livro aberto, da revelação. Você pode ler as mensagens anteriores. Por certo, mensagem do irmão Branham, qualquer tempo antes dos selos, ela é boa. Qualquer tempo. Mas as mensagens após os selos são mensagens de testemunho para te preparar para o arrebatamento.
As de anterior não te preparavam. O irmão Branham mesmo falou. Nós temos aí o profeta do século XX. Se vocês lerem aquele livro, irmão Branham mostra ali através do irmão Livale, quem escreveu, que o irmão Branham pediu para ele escrever, e mostra ali que irmão Branham estava corrigindo coisas que ele havia pregado antes, com a revelação dos selos. Isso é para vocês verem, quando Deus desce, você tem que crer em Deus que ele desceu. Quando ele pregou, você pode ver Deus aqui de pé diante de vocês. Filhinhos, Deus está à vista. O povo deveria saber. Olha, o que esse homem falar, o melhor que nós fazemos é aceitar, é crer. Muitas vezes as pessoas não criam. Elas ouviam aquela mensagem, mas não criam na mensagem. Dentro do tabernáculo Branham mesmo. Nem todos que andaram com o irmão Branham creu no irmão Branham da forma que o irmão Branham era. Nem todos que andaram. Pois senão o irmão Branham não podia falar o que ele estava falando quando estava respondendo perguntas e respostas sobre os selos. Diz, está acontecendo coisas aqui dentro do tabernáculo que muitos de vocês não estão percebendo. Não estão captando isto. Mas está acontecendo. Então, nesta hora mesmo eu posso dizer, irmãos, está acontecendo coisa aqui. Luz da palavra. Revelação da palavra está chegando e muitos aqui não estão captando esta revelação. Deus está fazendo isto agora. É só você abrir o coração e dizer, eu creio. E eu não preciso entender, eu creio. Certo? Eu não preciso entender, mas eu creio naquilo ali. Certo? Isso é o que manda, é você crer. Aleluia. Foi um testemunho, nisso não há erro. Eu li os livros da história do movimento pentecostal, diz o irmão Branham. Quando começou, houve gente que dizia, não pode durar muito tempo. Em pouco tempo vai se acabar. Eles diziam, esse movimento pentecostal vai acabar. Não pode durar muito tempo. Irmão Branham disse, porém, todavia, continua. O movimento continua. Mesmo o movimento pentecostal. Ele continua. Mesmo morto, ele continua. Você pode ver que por todo lado o povo gosta das igrejas pentecostais, que pula e grita e que se alegra. Eles gostam disso aí. Mas já perderam a eficácia da palavra. A palavra não está ali mais. Entende? Mas eles pensavam que aquilo ia acabar naqueles dias. Não, aquilo prosseguiu. O mesmo com o irmão Branham. Você pensa que eles pensavam que aquilo ia durar muito tempo? E principalmente quando o irmão Branham morreu. E morreu de acidente automobilístico. E agora acabou. Aí que cresceu. Porque esse é o movimento de Deus. Não importa se o homem morre. Jesus morreu, eles pensaram, agora acabou. Acabou? Até o diabo ficou perturbado. Jesus foi lá no inferno. O profeta disse que chegou e bateu na porta. A hora que o diabo apareceu, disse, me dá a chave aí. O diabo estava com a chave da morte do inferno. E a chave do reino de Deus estava com Jesus. Jesus pegou e deu para Pedro, antes de Jesus morrer, deu para Pedro. Eu te dou a chave do reino do céu. Para quem você abrir está aberto, para quem você fechar está fechado. Aí existe um ditado aí de Pedro ter a chave, mas é bíblico. E se você não passar por Pedro, o batismo que Pedro deixou lá no dia de Pentecostes, você não vai não. Se você quiser ser batizado hoje, falando Branham, William Branham, você ainda vai para o inferno. Você não pode ser batizado em nome de William Branham, porque o William Branham não morreu por você. Tem muita gente que batiza em nome de William Branham. Está errado. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? A salvação já foi feita. Deus não está fazendo mais nada pela salvação. Já fez. Eu é quem tenho que aceitar o que ele fez. Irmão Branham diz, ele não pode nem te curar. Ele já te curou. Você precisa aceitar o que ele já fez por você. Amém? Glória a Deus. Aí ele está dizendo do movimento pentecostal, ele diz, não pode. Todavia, continua. Por quê? Porque você nunca o vai apagar. Isso daqui na mensagem rápida, foi em 65 que ele estava pregando isso. Deus disse que estaria ali. Aquela é a porção da palavra. Agora escuta. E logo quando a noiva for levada ao céu, como vai você apagá-la? É uma revelação da manifestação da palavra feita realidade. Olha aqui, a palavra de Apocalipse 10, para mim, ela foi feita realidade em William Branham. A palavra feita realidade.
Você tem que ver isso daí. Não pode deixar. É uma revelação da manifestação da palavra feita realidade. E estamos vivendo nesse dia. Louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo. Quer dizer, o mistério de Deus, mistério de si mesmo manifestado numa carne agora. Outra vez, não para te salvar, ele já te salvou, mas ele estava manifestado num homem. Tem mais mensagem que eu poderia ler para vocês com respeito Deus estar na carne de William Branham. É como eu poderia dizer, Deus está hoje em nós. É fácil, talvez, Deus está em mim. Mas eu sou tão fraco. Deus está em mim. Sim, e Deus está em você. Agora, o que vai acontecer? É Deus ir limpando a minha vida e a sua vida. É eu e você dando lugar para Deus entrar, ir tirando as coisas do mundo e jogando fora. Tem hora que o crente, ele vem para as coisas de Deus, para dentro da igreja, mas ele começa a trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Ele começa a trazer... Não, aqui quando você vem para a mensagem, o Espírito Santo está tirando as coisas do mundo de você e jogando fora. No tempo de João, o testemunho esse aqui, ele tem a pá em sua mão para limpar a eira, o lugar onde você está guardando tanta coisa, ele vem cá e limpa. Agora sim, o Espírito Santo é que tem a pá na mão para limpar o seu coração, limpar, tirar o mal e jogar fora, tirar o mundo e jogar fora, e trazer Deus para dentro, trazer a palavra que é viva e que é vida para operar dentro de você. Amém. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor dá para nós de meditar nesta verdade. Estamos agradecidos porque o Senhor é Deus, é forte e tem falado através da palavra, da mensagem. Sabemos que foi um testemunho. O Senhor mandou um profeta, mas hoje é um testemunho. O Senhor está aqui, o Senhor está em nós. Sua palavra está vivendo em cada um de nós. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.